Saudações, meus amigos, como vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Diego Rios e esse aqui é o canal em que a gente faz as previsões do futuro. Lembrando que as previsões do futuro nesse canal têm validade de 24 horas. Então, para que você não perca as próximas previsões do futuro, além de clicar em curtir, inscrever-se no canal, também ativa o sininho. Assim o YouTube vai te avisar todas as vezes em que eu postar novos vídeos. Bom, hoje é 15 de novembro de 2023, feriadão, mas não é feriadão nos estrangeiros, né? Embora a gente não tenha dados econômicos relevantes para tratar, o gráfico sempre tem algo a nos dizer, então vamos para o gráfico. Começando pelo total do mercado de criptomoedas, para variar um pouquinho, né? Sempre por onde eu gosto de começar, a gente viu um ensaio de correção, uma queda de pouco mais de 4% nos últimos dias. Ainda não dá para chamar de correção, principalmente na velocidade e intensidade que a gente espera, né? Mas a gente não sabe se vai chegar lá. De novo, a gente brinca de previsão do futuro, mas a real é que ninguém sabe, né? A gente não tem controle sobre isso. Mas o que a gente vê é que, por enquanto, o total market cap continua se valendo da média 14 como suporte. Enquanto ela não perder essa média, nós continuamos olhando sempre para cima e sempre fazendo DCA. S&P 500, ou em brasileiro SP500. A gente vê um gap, quer dizer, um vácuo entre a máxima do dia 13 e a mínima do dia 14, que tende a ser fechado. O mercado não tem obrigação nenhuma de fazer isso, mas estatisticamente os gaps tendem a ser fechados. E de que maneira esses gaps são fechados? Pode ser simplesmente uma agulhada, ele encosta aqui nos 4.221 e retorna, sem constrangimento nenhum. Você pode ver que os gaps aqui, eles foram todos fechados em algum momento. Em algum momento esse gap foi fechado, esse foi fechado. E no gráfico diário, a gente via o SP500 fazendo topos e fundos descendentes, até que em algum momento ele fez um topo mais alto que o topo anterior, sem superar os topos mais anteriores, né? Isso não quer dizer ainda a retomada da tendência de alta nessa tendência terciária. A gente tem que ficar de olho, porque os Estados Unidos eles têm dados muito mistos. Nós temos endividamento das famílias americanas lá em cima, dívida americana estourando a tampa, mas aparentemente o Fed tem conseguido segurar a inflação. Nasdaq tem uma situação muito semelhante, mas um pouco mais otimista que o SP500. Nasdaq é um índice que agrega empresas de tecnologia, que para nós que somos investidores de criptomoedas faz muito sentido acompanhar, porque criptomoedas são ativos tecnológicos. Nasdaq vinha semelhantemente a SP500 fazendo topos e fundos mais baixos, até que ela fez um topo mais alto, não só que esse topo anterior, mas também esse aqui. Aqui ainda não, né? Aqui é uma resistência para a Nasdaq, vamos ver como ela se comporta. Na verdade, isso aqui é até um indicativo de que ela deve fazer mais uma pernada de baixa aqui. A gente não sabe com que intensidade, mas pelo menos 2% ao longo dessa próxima semana, talvez, para fechar esse gap. Bitcoin continua em tendência de alta. Enquanto ele não perder essa média 14, ele continua em tendência de alta. Na verdade, a perda da média 14 não significará ainda uma reversão de tendência, mas será um indicativo de possível correção. Para o Bitcoin, eu continuo olhando para cima, mas sem o mesmo otimismo com que eu olho para outros tokens, né? Ethereum ainda está devendo sair desse caixote de lateralidade. Ele está devendo uma valorização ainda, na minha opinião, até 2.500, talvez $3.000. A menos que no meio do caminho venha uma correção. E se você acha que Ethereum está caro a $2.000, meu amigo, não queira se olhar no espelho quando ele tiver a $10.000, talvez $15.000. Se você ficar esperando uma correção para $1.700, veja só, daqui para $10.000, a gente está falando numa valorização de cerca de 5 vezes, 520%, coloquemos assim. Se você for esperar os $1.800, para os mesmos $10.000, a gente está falando de 580%. Não é uma diferença tão grande, principalmente se o Ethereum varar aqui para $2.500 e nunca mais voltar para 1.800.
E aí, ao invés dos 580, tu não vai ter nem os 500%, porque se $2.500 virar o próximo fundo, o próximo suporte do Ethereum, para $10.000 você vai ter só 400%, só 400%. Então, a correção a gente espera, mas ela não é garantia. É por isso que a gente deve sempre trabalhar com o DCA em mente. Então, você que ainda não colocou dinheiro deve considerar fortemente fazer os seus aportes, sobretudo adotando a estratégia. Eu adoto a estratégia de fazer aportes em regiões de suporte do RSI. Essa aqui é uma região de suporte do RSI que você veja que deu uma oportunidade de compra aqui, ó. Nos 36,5 pontos do RSI, deu uma oportunidade de compra justamente aqui. Você pode também pensar no estocástico lento. É uma estratégia assemelhada, você veja que ele dá sinais muito próximos, né? A diferença é que o RSI é um indicador de força do movimento, enquanto o estocástico é um indicador de momento. Eu gosto do RSI porque ele mostra o momento da intensidade com uma antecipação maior, mas ambas as estratégias são válidas. Quer dizer que o RSI em região de suporte vai te entregar um preço melhor do que em momentos anteriores? Não necessariamente, porque o RSI ele vai acompanhando o preço, ele é um indicador de força. Aqui, por exemplo, você veja que ele estava numa região de suporte em 19 de outubro, enquanto o preço estava em cerca de $1.500, aqui ela está até numa região inferior, só que com o preço em $1.800, $1.900. Então, de novo, não quer dizer que a região de suporte vai te entregar o melhor preço. É que o princípio do DCA qual é? É você fazer compras fracionadas no tempo. Ora, se você vai fazer compras fracionadas no tempo, é melhor que no momento, no tempo em que você faria a sua compra, você a faça quando o RSI te entregar o melhor momento. O que o DCA vai te entregar? DCA, que é Dollar Cost Average, mas isso é em americano, né? Em brasileiro nada mais é do que o preço médio. O que o DCA vai te entregar é mais ou menos o que uma linha de média móvel vai te entregar. É você comprar o ativo acompanhando sua variação, de modo que se ele tiver uma queda abrupta, você terá caixa para comprar, ao mesmo tempo em que se ele tiver uma alta forte, você terá feito ao longo do tempo uma média para que você não compre tão caro. Então, o DCA, o preço médio, é a estratégia mais segura, inclusive para o psicológico do investidor. Em Ethereum contra Bitcoin, eu ainda acredito que é preferível se manter posicionado em Ethereum. Enquanto ele não perder essa média de 35, o Ethereum tende ainda a se valorizar contra o Bitcoin. De fato, a subida do Ethereum foi muito aguda, demandando uma correção, era muito natural, e ela não fez um topo mais alto que o topo anterior, só que acho que ainda não é o momento de sair, né? Ainda acho que é o momento de ficar posicionado em Ethereum ao invés de ficar posicionado em Bitcoin. Chainlink, como a gente já esperava, né, deu uma pequena corrigida, mas ainda assim nada perto do que se espera. E quanto mais a gente demora para ver uma correção aguda, mais difícil de vermos Link a 8,50 novamente. No gráfico de 4 horas ou 240 minutos, Link entregou novamente uma oportunidade de DCA, porque encostou no suporte. Ela também segurou aqui no suporte de 4 horas. Você veja que o preço bateu exatamente num suporte antigo que data de 20 de julho. Você vê quantos toques houve nesse suporte. Ou seja, enquanto o Link não perder $13,35, 38 centavos, continua sendo inteligente fazer compras fracionadas. Se Link perder esse suporte e ele começar a ser tratado como resistência, aí a gente pode ter uma expectativa maior de retestar fundos anteriores. E para finalizar, eu queria comentar com vocês sobre 2 protocolos que eu acredito que podem entregar as maiores assimetrias ou estar entre as maiores assimetrias desse próximo bull market, considerando risco-retorno. O que é considerar risco-retorno? É evidente que haverá outros protocolos que entregarão assimetrias monstruosas, só que o risco de estar posicionado nesses protocolos é tão grande que você pode, ao invés de ter tais assimetrias, perder todo o seu capital. Pessoal, pausa rápida. Você está gostando do conteúdo? Então eu vou mendigar o like de novo, vou pedir que você se inscreva no canal se não é inscrito e também ative as notificações, beleza? Vamos continuar.
Então, esses dois protocolos que eu vou comentar agora são protocolos sólidos que já se provaram no tempo, que tem caixa, que tem capital e que nessa relação de risco e assimetria eles podem oferecer ganhos com relativa segurança. Estou falando da Aave e da Near. Vamos começar falando da Near. Near é uma Layer 1, uma blockchain que funciona na base do Proof of Stake, ou seja, não é poder computacional que faz a validação, mas sim o travamento de tokens no seu protocolo, ou seja, é o travamento de tokens no contrato inteligente da Near que garante a rigidez das transações e a segurança do protocolo. Near tem bilhões de dólares em caixa, tem parceiros muito fortes e ela tem market cap minúsculo se comparado com o que ela pode entregar. O que o passado mostra é que no último bull market, a Cardano, que não entregava nada de concreto ainda, chegou a 90 bilhões de market cap, ou seja, todos os tokens emitidos pela Cardano, multiplicado pelo preço máximo dele, batia 90 bilhões de dólares. No mercado em que a gente tem uma estimativa de talvez 10 trilhões de dólares de total market cap sendo distribuídos entre Bitcoin, Ethereum e outras altcoins, a gente ver Near a 50, 70 bilhões de dólares é menos do que realista. Eu não duvido de Near a 90, 100 bilhões, mas que a gente seja, digamos, pessimista e pense em Near a 50 bilhões de dólares de market cap. Pessoal, a Near chegou a ter 12,4 bilhões de dólares de market cap em janeiro de 22. E hoje ela é a 38ª do ranking de criptomoedas, ou seja, ela está posicionada entre os top 100 com um enorme potencial de mercado. Olha, fazendo uma conta de padeiro significa que chegando a 50 bilhões de dólares de market cap, que é uma coisa assim, na minha opinião, pouca para a Near, tá? A gente está falando de uma multiplicação de cerca de 31 vezes o valor atual, isto é, 3.100%, com a Near chegando a aproximadamente 53 dólares. Eu vejo Near, no entanto, a cerca de 75 dólares. Acho totalmente plausível a Near chegar a 75 dólares. E quando eu digo 75 dólares, é não sendo otimista, tá? Sendo otimista, eu vejo Near a 100 dólares, né? Mas uma multiplicação de 40 vezes do capital investido já me parece mais do que suficiente para fazer a alegria de qualquer um. Não é uma recomendação de investimento, só estou dizendo onde eu estou aportando e por que eu enxergo essa assimetria. Nesse momento, no diário, a Near está fazendo topos e fundos descendentes no RSI, sugerindo que veremos uma correção, principalmente porque esses topos e fundos descendentes em relação ao preço significam uma divergência bearish. Divergências bearish tendem a antecipar um movimento contrário ao movimento de subida, ou seja, uma correção. Eu uso a estratégia periódica de compras fracionadas, isto é, de DCA, o preço médio, nas regiões de suporte do RSI. Aqui ele me deu uma oportunidade de compra, eu entrei, já mostrei para vocês em vídeos anteriores. Aqui ele chegou a dar uma oportunidade também, mas eu vou esperar um pouco mais de correção. Qual é a diferença do meu DCA para a maioria dos DCAs que eu vejo as pessoas ensinarem por aí? É que no meu DCA, se nós estamos vendo uma correção muito aguda, num pré-bull, como nós estamos vivenciando hoje, eu tendo a aumentar a quantidade do aporte, ou seja, só a título de exemplo, se eu faço aportes de 50 dólares semanais, mas eu vi que naquela semana houve uma queda muito abrupta, fora do normal, naquela semana, ao invés de 50 dólares, eu vou fazer 75 ou 100 dólares. E semelhantemente a Near, nós temos a Aave. Aave é um protocolo de empréstimo descentralizado. É um protocolo em que você pode prover liquidez, travando tokens e também tomando empréstimos, utilizando esses tokens travados como colateral. Ele tem uma crescente enorme no mercado. Ele teve um market cap de 8 bilhões de dólares no dia 18 de maio de 2021 e tem apenas 1.380 bilhões de market cap neste momento. Aave é outro protocolo que tem um potencial de chegar facilmente a 50 bilhões de dólares. De novo, a gente está falando de um mercado que pode ter injeção de 10 trilhões de dólares.
Então você pensar que desses 10 trilhões, 50 bilhões sejam distribuídos a um projeto que está em 45º lugar é plenamente factível. Na verdade, eu acho 50 bilhões até muito pouco, considerando de novo que a Cardano, que não entregou nada à época, chegou a 90 bilhões de dólares. Então, pessoal, quando a gente fala de um market cap de Aave em 50 bilhões de dólares, a gente está falando de uma valorização de cerca de 35 vezes no patamar que está hoje. Isto é, uma valorização de 35 vezes do capital investido. Fazendo uma análise gráfica rápida de Aave, o que a gente pode ver é que ela, no gráfico diário, ela está fazendo topos e fundos ascendentes. Fez uma pequena correção aqui, mas sem força suficiente para perder o fundo anterior, então eu ainda continuo olhando para cima com a Aave. Portanto, no patamar atual, embora seja possível esperar uma correção, nós não podemos contar com ela, eu continuo com a minha estratégia de DCA. E ela deu uma ótima oportunidade, como de fato eu aproveitei essa oportunidade aqui, de fazer DCA. Você veja que ela bateu o suporte no gráfico de 240 minutos, também conhecido como 4 horas, né? Bateu o suporte, dando uma oportunidade de DCA. Eu fiz uma pequena compra de Aave nesse ponto aqui. Hoje o mercado está animadinho, eu estou aproveitando para fazer um pouco de alavancagem. Como vocês podem ver, estou tendo um lucrinho nada desprezível, né? Só que por uma questão de segurança, eu não quero ficar estimulando vocês a operar em mercado futuros, eu não vou mostrar onde é que eu estou alavancando. Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço demais a companhia de quem ficou comigo até o final. Peço de novo que você curta, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, clique no sininho e se você achou esse vídeo legal para você, por que não compartilhar também com seus amigos e seus familiares, né? Então é isso aí, é alta, é riqueza, é alegria. Até a próxima.